Bom dia, que a paz, a graça e o cuidado do Senhor envolvam a sua vida neste novo amanhecer. Que este dia seja marcado por clareza na mente, descanso no coração e direção segura nos passos. Agradecemos a cada pessoa que se une conosco neste momento, a cada coração que escolhe começar o dia na presença de Deus, buscando refúgio, entendimento e verdade. Que o Senhor derrame sabedoria sobre sua casa, fortaleça sua família, alinhe seus caminhos e renove suas forças. Que toda ansiedade seja silenciada, que toda confusão encontre ordem e que a palavra encontre solo fértil em seu espírito. Receba este momento como um convite do céu, um chamado para refletir, ouvir e permitir que Deus fale profundamente ao seu coração. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus, Salmo de Davi para o cantor Mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacob e se alegrará Israel. O Salmo 14 se levanta como um espelho espiritual, revelando não apenas a condição do mundo, mas o estado do coração humano quando se afasta da consciência de Deus. Ele não começa descrevendo atos externos, mas pensamentos internos, porque tudo o que o homem se torna, nasce primeiro dentro dele. Quando a Escritura declara que o nécio diz em seu coração que não há Deus, ela não fala apenas de palavras, mas de uma postura interior, de uma vida conduzida sem reverência, sem temor, sem dependência. É o retrato de uma humanidade que escolhe caminhar segundo sua própria lógica, seus próprios desejos, seus próprios critérios, ignorando a presença constante do Senhor que tudo vê. Esse afastamento não gera neutralidade, gera corrupção, gera distorção, gera perda de sensibilidade espiritual. O Salmo expõe que quando Deus é retirado do centro, o bem se torna raro, a justiça se enfraquece e o coração humano se torna vulnerável às próprias sombras. O texto revela que o Senhor olha desde os céus para observar os filhos dos homens, buscando alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Essa imagem é profunda e solene. Não é um Deus distante, indiferente ou alheio. É um Deus atento, que examina, que sonda, que procura corações alinhados à verdade. O olhar do Senhor não busca perfeição exterior, mas disposição interior. Ele procura entendimento, não inteligência humana, mas consciência espiritual. Procura homens e mulheres que reconheçam sua dependência, que saibam que sem Deus os caminhos se perdem, que entendam que a verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor. O Salmo declara que, ao olhar, Deus encontra um cenário de desvio coletivo, uma humanidade que se afastou do caminho, que se tornou imunda em seus próprios atos, que perdeu a referência do bem verdadeiro. Essa descrição não deve ser lida apenas como acusação, mas como alerta e convite. O Salmo não aponta o dedo para fora, ele chama cada alma à reflexão. Onde está o nosso coração? Em que temos baseado nossas decisões, em quem temos colocado nossa confiança. O texto afirma que não há quem faça o bem, nem sequer um, não como condenação final, mas como constatação da fragilidade humana sem Deus. Quando o homem tenta construir sua vida afastado da presença divina, ele inevitavelmente tropeça em suas próprias limitações.
A corrupção descrita aqui não se limita a grandes crimes ou escândalos visíveis. Ela começa nas pequenas escolhas, na indiferença ao próximo, na exploração dos fracos, na normalização da injustiça, na ausência de clamor ao Senhor. O Salmo também denuncia os obreiros da iniquidade que consomem o povo como quem come pão, uma imagem forte que revela exploração, abuso e indiferença. São aqueles que vivem como se não houvesse consequências, como se Deus não visse, como se o sofrimento alheio não tivesse valor. Mas o texto deixa claro que essa aparente liberdade é ilusória. Chega um momento em que o temor os alcança, em que o pavor se instala, porque Deus está na geração dos justos. A presença do Senhor não abandona os que permanecem firmes, mesmo em meio à corrupção geral. Ele se coloca como refúgio dos pobres, dos oprimidos, dos que confiam nele, dos que não têm outra defesa além do cuidado divino. O Salmo 14 caminha, então, para uma esperança que transcende o caos. Ele clama por redenção, por restauração, por libertação que vem de Sião. Não é um desejo humano isolado, é uma expectativa espiritual profunda de que Deus intervenha, restaure, cure e faça retornar os cativos. A alegria prometida não nasce das circunstâncias, mas da ação soberana do Senhor. Quando Deus age, o povo se alegra, os corações se renovam e a esperança se levanta novamente. Este salmo nos lembra que, mesmo diante de um mundo corrompido, a redenção não vem do homem, vem de Deus. E é nessa verdade que repousa a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança diária. Ao avançarmos mais profundamente na mensagem do Salmo 14, somos conduzidos a uma reflexão ainda mais intensa sobre a diferença entre aparência e essência espiritual. O texto não fala apenas de um mundo corrompido em termos sociais ou morais, mas revela uma crise silenciosa que começa na desconexão do homem com Deus. Quando a Escritura afirma que não há quem faça o bem, ela não está anulando boas ações isoladas, mas denunciando a ausência de uma raiz pura. O bem que nasce sem Deus tende a ser frágil, instável e, muitas vezes, contaminado por interesses ocultos. É por isso que o Salmo não suaviza suas palavras. Ele quer despertar consciências, quebrar ilusões e expor a necessidade urgente de redenção que vem do alto. Existe um peso espiritual muito forte na declaração de que o Senhor observa os filhos dos homens desde os céus. Essa imagem nos ensina que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele não observa como um espectador distante, mas como um pai que analisa, discerne e conhece profundamente o coração humano. O olhar de Deus não se limita às ações visíveis. Ele alcança intenções, pensamentos, motivações e desejos ocultos. Muitos vivem acreditando que podem manter uma aparência justa enquanto o interior permanece desalinhado, mas o Salmo 14 desmonta essa falsa segurança. Diante de Deus não existem máscaras que resistam. Ele vê além das palavras, além das atitudes públicas, além das justificativas que o homem cria para si mesmo. O texto deixa claro que o grande problema não é apenas a prática do mal, mas a ausência da busca por Deus. Não há quem busque a Deus. É uma afirmação que ecoa como um diagnóstico espiritual. Buscar a Deus exige humildade, reconhecimento de limites e disposição para obedecer. O coração humano, quando dominado pelo orgulho, prefere caminhos próprios, decisões autônomas e verdades convenientes. Esse afastamento gera uma cadeia de consequências. Valores se perdem, limites se dissolvem e aquilo que antes causava temor passa a ser normalizado. A corrupção mencionada no Salmo não surge de forma repentina. Ela é construída lentamente, passo a passo, quando Deus deixa de ser o centro. O Salmo também nos leva a refletir sobre responsabilidade coletiva. Ele não fala apenas de indivíduos isolados, mas de um cenário onde todos se desviaram.
Isso nos ensina que ambientes espiritualmente adoecidos influenciam comportamentos, decisões e mentalidades. Quando uma sociedade perde o temor do Senhor, o erro deixa de ser exceção e passa a ser regra. A injustiça se torna aceitável. A exploração se disfarça de esperteza e a opressão ganha justificativas sofisticadas. Os obreiros da iniquidade mencionados no texto não agem apenas por ignorância, mas por escolha consciente de viver sem invocar o Senhor. Eles se alimentam do sofrimento alheio, prosperam à custa dos fracos e seguem acreditando que não haverá prestação de contas. Entretanto, o Salmo 14 não é uma mensagem de desespero, mas de discernimento. Ele revela que, mesmo em meio a esse cenário sombrio, Deus está presente na geração dos justos. Essa afirmação é poderosa. Ela nos lembra que a fidelidade de Deus não depende da maioria, mas da aliança. Mesmo que muitos se desviem, o Senhor permanece como abrigo para aqueles que confiam nele. Os justos não são apresentados como perfeitos, mas como dependentes, como pessoas que escolheram o Senhor como refúgio. Essa escolha faz toda a diferença. Enquanto uns confiam em sistemas, poder ou manipulação, outros descansam na proteção divina, mesmo quando são envergonhados, ridicularizados ou oprimidos. O texto também destaca o cuidado especial de Deus com os pobres, não apenas no sentido material, mas espiritual. Os pobres aqui representam os que não têm em quem confiar, os que foram explorados, os que perderam voz, os que não têm defesa humana. O Salmo declara que o Senhor é o refúgio deles. Isso revela um Deus que se posiciona, que não é neutro diante da injustiça. Ele se coloca como abrigo, escudo e segurança para aqueles que o mundo despreza. Essa verdade confronta a lógica humana, que valoriza força, status e influência. Para Deus, o coração quebrantado tem peso, a confiança sincera tem valor e a dependência nele é sinal de sabedoria. À medida que o Salmo caminha para o seu clamor final, ele nos conduz a uma esperança que ultrapassa o presente. O pedido por redenção que venha de Sião não é apenas histórico, é profético. Ele aponta para a intervenção soberana de Deus na história, para o momento em que o Senhor reverte cativeiros, restaura dignidades e transforma lamento em alegria. Essa redenção não é produzida pelo esforço humano, mas pelo agir divino. Quando Deus decide agir, aquilo que parecia perdido encontra restauração. O povo que estava cativo se alegra, os corações que estavam abatidos se levantam e a esperança renasce. O Salmo 14, portanto, nos ensina que a verdadeira transformação não começa em sistemas externos, mas no retorno do coração humano a Deus. Ele nos chama a sair da indiferença espiritual, a abandonar a falsa autonomia e a reconhecer que a redenção, a justiça e a restauração vêm exclusivamente do Senhor. Em um mundo marcado pela corrupção, pela injustiça e pela perda de valores, este salmo se torna um convite diário à vigilância espiritual, à humildade e à confiança naquele que vê desde os céus e age no tempo certo. À medida que continuamos a mergulhar na profundidade do Salmo 14, somos confrontados com uma pergunta silenciosa, porém poderosa. Em que tipo de geração estamos vivendo e qual é a nossa posição espiritual dentro dela? Este salmo não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser vivido, examinado e aplicado. Ele atravessa gerações, porque revela um padrão que se repete sempre que o homem decide caminhar sem Deus. A corrupção descrita aqui não é apenas um problema antigo. Ela se manifesta sempre que o coração humano escolhe a autossuficiência no lugar da dependência divina. Quando o homem diz, mesmo que em silêncio, que não há Deus, ele passa a ser a própria medida do certo e do errado, e esse é o início de toda decadência espiritual. O Salmo nos ensina que o afastamento de Deus gera um vazio que o homem tenta preencher com poder, prazer, controle ou domínio sobre o outro.
É por isso que a palavra descreve pessoas que comem o meu povo como se comessem pão. Essa imagem revela frieza, ausência de compaixão e banalização do sofrimento alheio. Quando Deus deixa de ser o centro, o próximo deixa de ser irmão e passa a ser instrumento. O outro perde valor, perde dignidade e passa a ser visto apenas como meio para alcançar interesses pessoais. Essa é uma das marcas mais evidentes de uma sociedade espiritualmente adoecida. A perda da sensibilidade, da empatia e do temor. Mas o Salmo também nos mostra que essa aparente força dos ímpios é temporária. Existe um momento descrito como ali se acharam em grande pavor. Esse pavor não nasce do acaso, nasce do encontro inevitável com a verdade. Quando Deus se manifesta, quando sua presença se revela, toda falsa segurança desmorona. Aqueles que viveram como se não houvesse Deus são confrontados com a realidade de que Ele sempre esteve presente, observando, aguardando e sustentando os justos. A presença de Deus na geração dos justos é o divisor de águas entre o medo e a paz, entre o desespero e a esperança, entre a queda e a permanência. É importante entender que o Salmo não glorifica a injustiça, mas exalta a fidelidade de Deus. Ele não romantiza o sofrimento dos pobres, mas afirma que o Senhor é o refúgio deles. Isso significa que mesmo quando o mundo fecha portas, Deus se torna abrigo. Mesmo quando a voz é silenciada, Deus se torna defesa. Mesmo quando não há recursos, Deus se torna provisão. Essa verdade precisa ser internalizada, porque ela redefine a forma como enfrentamos as adversidades. O justo não vive isento de lutas, mas vive sustentado por uma esperança que não depende das circunstâncias. O clamor final do Salmo por redenção, que venha de Sião, revela um coração que não se conforma com o estado atual das coisas. É um clamor que nasce da dor, mas também da fé. É o reconhecimento de que somente Deus pode restaurar aquilo que foi corrompido. Somente Ele pode libertar cativos, devolver alegria aos que choram e trazer luz aos que caminham em trevas. Esse clamor ecoa até hoje, porque o mundo continua necessitando dessa redenção. Lares precisam ser restaurados, corações precisam ser curados, valores precisam ser realinhados e vidas precisam ser reconduzidas à presença de Deus. E é exatamente aqui que este salmo deixa de ser apenas um texto antigo e se torna uma mensagem viva para nós hoje. Ele nos chama à responsabilidade espiritual. Ele nos convida a não apenas observar a corrupção ao nosso redor, mas a decidir conscientemente de que lado estamos. Estamos vivendo como aqueles que ignoram a Deus ou como aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio? Estamos reproduzindo os valores de um mundo distante de Deus ou estamos permitindo que a palavra molde nossas escolhas, atitudes e pensamentos? Se esta mensagem está falando com você, se em algum momento deste salmo você sentiu que Deus está tocando áreas profundas do seu coração, este é o momento de responder. Não com palavras vazias, mas com uma atitude de fé. Escreva nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. O Senhor é o meu refúgio. Ao fazer isso, você não apenas afirma sua fé, mas se une a uma geração que escolhe confiar em Deus em meio a um mundo corrompido. E se você deseja continuar caminhando conosco, recebendo diariamente mensagens que fortalecem a fé, alinham o coração e trazem discernimento espiritual, inscreva-se no canal agora. Aqui nós caminhamos juntos, firmados na palavra, esperando a redenção que vem do Senhor e confiando que Ele ainda transforma histórias, restaura vidas e alegra o coração dos que nele confiam. Prosseguindo nessa jornada profunda pelo Salmo 14, somos conduzidos a um nível ainda mais íntimo de reflexão, onde a palavra deixa de ser apenas observada e passa a nos observar.
Este salmo nos coloca diante de uma verdade desconfortável, porém necessária. A corrupção do homem não é apenas um problema externo, ela nasce dentro do coração quando Deus deixa de ocupar o lugar central. O texto bíblico não descreve apenas atos errados, mas uma mentalidade desconectada da verdade eterna. Quando o homem perde a consciência da presença de Deus, ele começa a justificar aquilo que antes reconhecia como errado. Passa a relativizar princípios e a adaptar a verdade aos próprios interesses. O Salmo 14 revela que essa desconexão gera um efeito em cadeia. Primeiro, o coração se endurece, depois a mente se confunde. Em seguida, as ações se distorcem. Por fim, o homem passa a viver como se não houvesse prestação de contas. É por isso que a palavra afirma que eles não invocam ao Senhor. A ausência de oração não é apenas falta de palavras, é falta de dependência. É o sinal de um coração que acredita que pode conduzir a própria vida sozinho. Esse é um dos sinais mais claros de decadência espiritual. Quando o homem já não sente necessidade de clamar, de buscar, de se render. Ao mesmo tempo, o Salmo nos mostra que Deus não abandona sua criação à própria sorte. O Senhor observa. Ele vê o que acontece nos bastidores, enxerga o que ninguém mais percebe. Enquanto muitos se sentem esquecidos, o texto afirma que Deus está atento, examinando os filhos dos homens. Esse olhar divino não é passivo, é ativo. Ele avalia, pesa, discerne. E mesmo quando encontra um cenário de desvio coletivo, ele preserva um remanescente. A geração dos justos permanece sob seu cuidado, não porque seja numerosa, mas porque é fiel. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende da maioria, mas da aliança. O Salmo também nos ajuda a compreender que a verdadeira justiça não se manifesta imediatamente aos olhos humanos. Muitas vezes, parece que os que vivem sem Deus prosperam, avançam e dominam. Eles exploram, consomem e oprimem como se nada pudesse detê-los. Porém, a palavra revela que existe um ponto de ruptura. O grande pavor mencionado no texto não surge por acaso. Ele surge quando a falsa segurança se desfaz. Quando o homem percebe que construiu sua vida sobre areia, que suas conquistas não têm base eterna e que sua força não pode sustentá-lo diante da verdade divina. Essa percepção gera temor, porque expõe a fragilidade de tudo aquilo que foi construído sem Deus. O Salmo deixa claro que a presença do Senhor na geração dos justos é o que estabelece esse contraste. Enquanto uns vivem angustiados, os outros encontram refúgio. Enquanto uns se apavoram, os outros descansam. Enquanto uns perdem o controle, os outros permanecem firmes. Essa diferença não está nas circunstâncias externas, mas na fonte de confiança. O justo não confia no próprio braço, não confia em estratégias humanas, não confia em sistemas falhos. Ele confia no Senhor. Outro ponto profundamente revelador do Salmo 14 é a forma como Deus se posiciona ao lado dos pobres. O texto afirma que o Senhor é o refúgio deles. Isso nos mostra que Deus não se alinha ao poder opressor, mas à fragilidade que confia nele. O pobre aqui representa aquele que foi despojado, ignorado, silenciado ou injustiçado. Representa também o espírito humilde, aquele que reconhece que precisa de Deus. O Salmo nos ensina que mesmo quando o mundo envergonha o conselho dos pobres, Deus os cobre com sua proteção. Ele se torna abrigo, defesa e sustento. Essa verdade traz consolo para quem se sente pequeno, esquecido ou sem recursos. O Salmo não promete uma vida sem lutas, mas garante uma presença constante no meio delas. Ele nos lembra que Deus não abandona os seus, mesmo quando tudo ao redor parece corrompido. Pelo contrário, é nesses momentos que sua fidelidade se torna ainda mais evidente. A corrupção do mundo não anula a bondade de Deus,
A injustiça humana não impede a ação divina. A infidelidade do homem não quebra a aliança do Senhor com aqueles que nele confiam. O clamor final por redenção que venha de Sião nos leva a olhar além do presente. Ele aponta para a restauração que só Deus pode realizar. Esse clamor não nasce da desesperança, mas da fé madura. É a certeza de que Deus ainda intervém, ainda liberta, ainda restaura. Quando o Senhor faz voltar os cativos, o texto afirma que há alegria, regozijo e celebração. Isso nos ensina que a última palavra nunca pertence à corrupção, mas à redenção. Nunca pertence ao caos, mas à ordem divina. Nunca pertence ao medo, mas à esperança. O Salmo 14 nos chama, portanto, a uma postura de vigilância espiritual. Ele nos convida a examinar nossas motivações, nossos pensamentos e nossas escolhas. Ele nos lembra que viver sem Deus no centro é um caminho perigoso, mas que confiar no Senhor é um refúgio seguro. Em meio a um mundo marcado pela confusão, este salmo se torna um convite diário à lucidez espiritual, à humildade e à esperança. Ele nos lembra que mesmo quando muitos se desviam, Deus permanece fiel. E é nessa fidelidade que encontramos força para continuar, discernimento para escolher e paz para permanecer firmes até o dia em que a redenção se manifeste plenamente. Dando continuidade a essa meditação profunda no Salmo 14, somos conduzidos a um ponto ainda mais sensível da alma humana: o confronto entre verdade espiritual e auto-engano. Este salmo nos ensina que o maior perigo não é apenas a maldade explícita, mas a normalização do afastamento de Deus. Quando o homem passa a viver como se Deus não existisse, ele não percebe imediatamente as consequências, porque o coração vai se acostumando à ausência da luz. O silêncio espiritual vai se tornando comum, a consciência vai se adaptando, e aquilo que antes causava inquietação passa a parecer normal. Esse é um dos alertas mais fortes do Salmo: o perigo de perder a sensibilidade espiritual sem perceber. O texto revela que o problema central não está apenas nas ações, mas na raiz que sustenta essas ações. Quando Deus deixa de ser reconhecido como autoridade suprema, o homem passa a criar seus próprios critérios de justiça, verdade e moralidade. Isso gera um mundo fragmentado, onde cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. O Salmo 14 descreve exatamente esse cenário. Um ambiente onde todos se desviaram, onde o bem se tornou raro e onde a busca por Deus foi substituída pela busca por interesses pessoais. Essa substituição não acontece de forma brusca, mas gradual, silenciosa, quase imperceptível. Ao afirmar que o Senhor olha desde os céus, o Salmo nos lembra que, mesmo quando o homem se esquece de Deus, Deus não se esquece do homem. Existe uma diferença profunda entre o esquecimento humano e a fidelidade divina. O homem se distrai, se afasta, se envolve com suas próprias prioridades. Deus, porém, permanece atento, observando, avaliando e aguardando. Esse olhar divino não é de condenação imediata, mas de exame justo. Ele procura entendimento, procura corações que ainda reconheçam a necessidade de sua presença. Essa busca revela o caráter misericordioso de Deus, que não se alegra na queda, mas deseja a restauração. O Salmo também nos ensina que a corrupção espiritual gera consequências coletivas. Quando muitos deixam de buscar a Deus, o ambiente inteiro é afetado. Relações se tornam utilitárias, a confiança se quebra, a verdade perde valor e a injustiça se espalha. Os obreiros da iniquidade, descritos no texto, não vivem isolados. Eles influenciam, contaminam e moldam o ambiente ao seu redor. Comer o povo como quem come pão é uma metáfora poderosa que revela exploração sem remorso, abuso sem culpa e domínio sem compaixão.
Isso acontece quando o coração perde o temor do Senhor. Entretanto, o Salmo deixa claro que essa aparente liberdade dos ímpios não é sinal de vitória, mas de ilusão. Existe um momento em que o peso da realidade se manifesta. O grande pavor, citado no texto, surge quando a consciência desperta, quando a presença de Deus se torna inegável e quando a verdade se impõe. Esse pavor não é apenas medo externo, mas colapso interno. É o reconhecimento tardio de que viver sem Deus não gera segurança, mas vulnerabilidade. O que parecia firme se revela frágil. O que parecia controle se revela desespero. Em contraste com esse cenário, o Salmo apresenta a geração dos justos como um lugar de abrigo espiritual. Deus está no meio deles. Essa afirmação carrega um peso extraordinário. Significa que a presença de Deus não é teórica, mas real. Ele habita, sustenta e protege aqueles que confiam nele. Os justos não são descritos como poderosos aos olhos do mundo, mas como protegidos aos olhos de Deus. Essa proteção não significa ausência de dificuldades, mas garantia de cuidado. Mesmo em meio à corrupção geral, existe um espaço onde a fidelidade de Deus se manifesta de forma concreta. O destaque dado aos pobres reforça ainda mais essa verdade. O mundo pode desprezar, envergonhar e ignorar, mas Deus se coloca como refúgio. Isso nos ensina que o valor de uma vida não está no que ela possui, mas em quem ela confia. O pobre, no contexto do Salmo, representa aquele que reconhece sua fragilidade, aquele que não se apoia em si mesmo, aquele que sabe que precisa de Deus. Esse reconhecimento atrai a proteção divina. O Senhor se torna abrigo, fortaleza e descanso para os que se rendem à sua soberania. O clamor por redenção que encerra o Salmo nos leva a uma dimensão de esperança que transcende o presente. Ele aponta para um futuro onde Deus age de forma definitiva, restaurando o que foi corrompido e libertando o que foi aprisionado. Essa redenção não é fruto de mérito humano, mas de graça divina. Quando o Senhor faz voltar os cativos, a alegria se espalha, o lamento se transforma e a esperança se renova. Essa promessa sustenta os justos, mesmo quando o cenário ao redor parece desolador. O Salmo 14, portanto, nos chama a um exame profundo e contínuo. Ele nos convida a avaliar não apenas nossas ações, mas nossas motivações. Ele nos desafia a observar se estamos vivendo com Deus no centro ou apenas mencionando seu nome de forma superficial. Ele nos lembra que a verdadeira segurança não está em negar a realidade espiritual, mas em se render a ela. Em um mundo onde muitos escolhem caminhar sem Deus, este salmo se torna um chamado urgente à lucidez, à humildade e à confiança plena naquele que vê desde os céus, governa com justiça e traz redenção no tempo certo. Seguindo adiante nessa reflexão contínua sobre o Salmo 14, somos levados a um ponto de maturidade espiritual, onde a palavra deixa de apenas denunciar o erro e passa a formar discernimento. Este salmo não foi escrito para gerar medo, mas consciência. Ele não existe para condenar, mas para despertar. Quando a Escritura afirma que o nécio diz em seu coração que não há Deus, ela nos ensina que a maior batalha do ser humano acontece no território invisível do pensamento e da convicção interior. Antes que a corrupção se manifeste nas atitudes, ela se estabelece na forma como o homem percebe a realidade espiritual. É ali que tudo começa. O coração humano, quando se afasta da referência divina, passa a operar em ciclos de autodefesa e autojustificação. O homem começa a explicar seus erros, a normalizar suas escolhas, a relativizar seus desvios. O Salmo 14 revela que esse processo não é novo, nem raro, mas recorrente ao longo da história. Sempre que Deus é retirado do centro, o homem tenta ocupar esse lugar. E quando isso acontece, o resultado não é liberdade verdadeira, mas desordem interior.
O homem se torna prisioneiro da própria lógica, refém das próprias vontades e vulnerável às próprias fraquezas. O texto nos ensina que Deus observa não apenas indivíduos isolados, mas o estado espiritual de uma geração. Quando o Senhor olha desde os céus, ele avalia o coletivo, o ambiente, a cultura, o espírito do tempo. Essa observação divina revela se ainda existe entendimento, se ainda há busca sincera, se ainda existem corações sensíveis à verdade. A ausência dessa busca não significa apenas ignorância, mas resistência. Muitos sabem da existência de Deus, mas escolhem viver como se ele não interferisse, não julgasse, não se importasse. Essa é a raiz da corrupção descrita no Salmo. A decisão consciente de viver sem submissão à autoridade divina. O Salmo 14 também nos leva a compreender que o mal não se sustenta apenas pela ação dos ímpios, mas pela indiferença dos que se calam. Quando todos se desviam, o texto aponta para uma coletividade que perdeu a coragem de confrontar o erro, de defender o justo, de proteger o vulnerável. A injustiça cresce onde o temor diminui. O silêncio diante do mal se torna cumplicidade, quando a consciência já não é guiada pela presença de Deus. Por isso, o Salmo não apenas descreve o problema, mas expõe a urgência de uma postura espiritual firme. Ao falar dos obreiros da iniquidade que consomem o povo como pão, a palavra nos mostra que a corrupção se alimenta da vulnerabilidade. Onde há ausência de Deus, há exploração. Onde há exploração, há sofrimento. Onde há sofrimento, há clamor, ainda que silencioso. O Salmo revela que esses opressores não invocam o Senhor, porque não desejam limites, não aceitam prestação de contas e não reconhecem autoridade superior. Mas essa aparente autonomia tem prazo. O texto afirma que chega o momento do grande pavor, quando a realidade espiritual se impõe e a presença de Deus se torna incontestável. Esse pavor não é apenas medo do castigo, mas choque de consciência. É o momento em que o homem percebe que viveu iludido, que construiu sobre fundamentos frágeis, que ignorou a verdade que sempre esteve diante dele. O Salmo deixa claro que a presença de Deus na geração dos justos é o fator que desestabiliza toda falsa segurança. Enquanto uns se desesperam, os justos encontram paz. Enquanto uns entram em colapso, os justos permanecem firmes. Essa diferença não está nas circunstâncias, mas na aliança. Deus está com os seus, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O texto também aprofunda a compreensão do cuidado de Deus com os pobres. Ele não é apenas um refúgio momentâneo, mas uma habitação constante. O pobre aqui representa aquele que não confia em si mesmo, que não se apoia em estruturas humanas, que reconhece sua dependência. Essa postura atrai a presença divina. Deus se coloca como abrigo para quem o mundo rejeita, como defesa para quem não tem voz, como segurança para quem foi ferido. O Salmo nos ensina que Deus se revela com mais força exatamente onde a fragilidade humana é reconhecida. Ao clamar pela redenção que vem de Sião, o Salmo aponta para um movimento espiritual que começa em Deus e alcança o homem. Não é o homem que sobe até Deus. É Deus que desce para resgatar. Essa redenção não é apenas libertação externa, mas restauração interna. Quando o Senhor faz voltar os cativos, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele transforma identidades. O povo que estava preso à dor, à injustiça e ao medo passa a experimentar alegria, celebração e esperança renovada. Essa é a obra de Deus, transformar cativeiro em liberdade e lamento em cântico. O Salmo 14 nos conduz, portanto, a uma visão clara e madura da realidade espiritual. Ele nos ensina que negar Deus não elimina sua existência, apenas aumenta a distância entre o homem e a verdade. Ele nos mostra que a corrupção humana não surpreende o Senhor, mas também não impede sua ação.
Deus continua observando, sustentando, protegendo e preparando redenção para os que nele confiam. Em meio a um mundo marcado por confusão moral e espiritual, este salmo se torna um chamado à sobriedade, à vigilância e à esperança perseverante. Ele nos lembra que a história não termina na corrupção, mas na redenção. Não termina no desvio, mas no retorno. Não termina no medo, mas na alegria que nasce quando Deus restaura seu povo. E é nessa certeza que o justo permanece firme, mesmo quando muitos escolhem caminhos distantes da presença do Senhor. Chegamos ao último bloco desta caminhada profunda pelo Salmo 14, e este é o momento de silenciar o coração por um instante e permitir que tudo o que foi refletido encontre lugar dentro de você. Este salmo não termina com acusações, ele termina com esperança. Ele não fecha com condenação, mas com a certeza de que a redenção vem de Deus. Em meio a um mundo marcado pela corrupção, pela indiferença espiritual e pela perda de valores, o Salmo 14 nos lembra que Deus continua soberano, atento e presente. Ele vê, ele conhece e ele age. Nada escapa ao seu olhar, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum clamor passa despercebido. A grande mensagem deste salmo é clara. Quando o homem se afasta de Deus, ele se perde de si mesmo. Mas quando retorna ao Senhor, encontra direção, sentido e vida. O texto nos ensina que negar a Deus não elimina a verdade, apenas priva o coração da paz que vem da comunhão com Ele. A corrupção humana não é o capítulo final da história. O capítulo final pertence à redenção, à restauração e à alegria que Deus libera sobre o seu povo. O Senhor não abandona os justos, não despreza os humildes e não se esquece dos que confiam nele como refúgio. O Salmo 14 nos convida a uma escolha diária. Não se trata apenas de acreditar que Deus existe, mas de viver reconhecendo sua presença em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude. Trata-se de permitir que o temor do Senhor alinhe o coração, purifique as intenções e guie os caminhos. Em um mundo onde muitos escolhem viver como se Deus não existisse, ser justo é uma postura de coragem espiritual. É decidir confiar quando outros exploram. É permanecer íntegro quando outros se corrompem. É descansar em Deus quando tudo ao redor parece instável. Este salmo também nos lembra que Deus é abrigo para os que se sentem pequenos, cansados e sobrecarregados. Ele se coloca como refúgio para os pobres, para os feridos, para os que já não têm forças próprias. Se você chegou até aqui sentindo o peso da injustiça, da confusão ou da solidão, saiba que o Senhor continua sendo seu refúgio seguro. A redenção que vem de Sião não é apenas uma promessa distante, é uma realidade espiritual que começa no coração de quem escolhe confiar. Quando Deus faz voltar os cativos, a alegria substitui o medo, a esperança vence o desânimo e a vida encontra novo sentido. Que esta palavra permaneça ecoando dentro de você ao longo do dia. Que ela fortaleça sua fé, desperte sua consciência espiritual e renove sua confiança no agir de Deus. Que você caminhe com discernimento em meio à confusão, com paz em meio às lutas e com esperança em meio às incertezas. O Senhor está na geração dos justos, e essa presença é suficiente para sustentar, proteger e conduzir cada passo. E agora, se esta mensagem falou com você, se em algum momento deste salmo você sentiu que essas palavras tocaram seu coração, curta este vídeo como uma forma de declarar que você confia na palavra de Deus. Compartilhe com outras pessoas que podem estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Alguém que esteja cansado, confuso ou afastado da fé. Leve essa mensagem adiante. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para caminhar conosco diariamente, fortalecendo a fé, renovando a esperança e permanecendo firmes na palavra.
Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Amém.